Rafael Felipe, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Rafael, você está acompanhando essas negociações do Palácio e, de certa forma, a atenção dos governistas com a Lula na UTI e também essa cirurgia de hoje, a segunda cirurgia que o presidente foi submetido. Como é que ficou, Rafael, depois do boletim dos médicos, da própria entrevista? Qual é o clima, qual é a situação no Palácio do Planalto hoje, com Lula em São Paulo, na UTI? Oi, Léo, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha no Poder Expresso. Hoje eu estive numa reunião do Conselhão, como é chamado, que é um conselho que reúne integrantes do governo federal, integrantes da sociedade civil, empresários, pessoas de outros poderes, do Congresso, também do Poder Judiciário. E durante essa longa reunião, né, que começou de manhã e também se estende pela tarde, a gente sentia que os ministros do governo, o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros integrantes também que têm um acesso maior ao presidente Lula, o tempo inteiro querendo confortar, né, querendo tranquilizar as pessoas, os presentes ali, e também, claro, a opinião pública, né, porque esse discurso ele é amplamente veiculado por nós e por outros veículos de comunicação, de que o presidente Lula, de que a operação deu tudo certo, de que apesar do susto que teve por ali, o presidente Lula está consciente, o presidente Lula está lúcido, está bem. Em algumas oportunidades, o ministro Alexandre Padilha falou que o Lula está despachando lá da UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, e falou também que caso precise de algum ajuste em algum projeto, alguma sanção ou alguma indicação, por exemplo, no Congresso tem ali a discussão sobre as indicações para as agências reguladoras que vão ser feitas aí, também outros projetos que estão sendo discutidos. O Padilha falou, tanto no Conselhão quanto depois uma entrevista coletiva para os jornalistas que foram cobrir o evento, que o presidente Lula está acessível, que ele tem mantido contato com integrantes do governo para que as decisões sejam tomadas. O vice-presidente Geraldo Alckmin também falou que conversou com o presidente Lula ontem à noite, antes da segunda operação que o presidente Lula fez na manhã dessa quinta-feira. Disse que o presidente Lula estava super animado, né, palavras do próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, e tem mantido esse diálogo com o presidente Lula, né? O presidente Lula, Léo, que ele... É bom a gente lembrar que na segunda-feira, ele, após uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar sobre a questão das emendas, que vem travando até o principal projeto do governo para esse final de ano, que é o pacote fiscal. Ele teve uma reunião com os dois chefes legislativos no Palácio do Planalto, e no final dessa reunião ele começou a se sentir mal, e logo depois ele foi, por volta ali das 6 horas, ele começou a se sentir mal. Ele foi para o Hospital Sírio-Libanês em Brasília, e ali eles constataram um hematoma, né, ali no ferimento que ele tem na cabeça depois da queda que ele sofreu em outubro. Ali no dia 19 de outubro ele caiu, teve um acidente doméstico no banheiro do Palácio da Alvorada, no banheiro de casa, precisou levar 5 pontos, né, ele depois relatou que acabou tendo muitos sangramentos, e depois isso teve essa última complicação na segunda-feira, e na terça, às 11 horas da noite, ele embarcou para São Paulo, e de madrugada ele fez uma operação, um procedimento médico chamado de trepanação, que foi para drenar esse hematoma, né? Que foi, segundo os médicos do presidente, vem avisando, vem tendo contato constante com a imprensa desde essa operação, desde ali da manhã de terça-feira. Então, e nessa quinta-feira, ficou decidido ontem, teve até a princípio eles não tinham avisado isso na terça-feira, mas ontem o médico do presidente Lula, o doutor Roberto Calil, avisou que essa outra operação realizada hoje de manhã era uma previsão já feita pelos médicos, que era um outro procedimento, Léo, deixa eu pegar o nome certinho aqui, até para uma embolização de artéria meníngea média, que na verdade isso é para evitar com que esse hematoma volte a sangrar, volte a ter novos sangramentos internos, porque segundo o Dr. Roberto Calil, se isso for se repetir, isso aí sim a situação do presidente pode piorar. Mas ele falou que esse procedimento era um procedimento pouco invasivo e que, de fato, ia dificultar que novos sangramentos nesse hematoma que o presidente Lula teve, nesse corte que o presidente Lula teve,
sangrasse novamente. Então ele tratou de tranquilizar a imprensa, de tranquilizar a população brasileira de um modo geral, porque independentemente de uma questão político-ideológica ou eleitoreira, é o presidente do Brasil que está internado, precisou ser operado, e ele disse que o presidente Lula vai se recuperar, que a operação foi um sucesso, que ele deve receber alta segunda ou terça-feira da semana que vem, e aos poucos ele vai retomando a rotina normal em Brasília. A tendência é que, após ele retornar para Brasília, para o Palácio da Alvorada, ele continue fazendo exame de rotina, mas que ele despache, continue trabalhando de casa, né, do Palácio da Alvorada, e vá menos para o Palácio do Planalto em um primeiro momento. Lembrando, né, ressaltando que, apesar dele estar internado, dele estar em UTI, o presidente Lula está despachando de lá mesmo, do hospital, de lá mesmo da UTI, né, despachando, assinando documentos e até tendo uma conversa ou outra mais rápida por telefone. Essa informação foi confirmada hoje no Palácio do Planalto pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Léo. Muito bem. Felipe, é importante essa informação, confirmada ali pelos ministros. A gente sabe que, claro que tem restrições. No primeiro dia, inclusive, o próprio Calil disse, olha, ele acabou de ser operado. Então, uma jornalista pergunta ali na primeira coletiva se ele estava trabalhando efetivamente depois da cirurgia. Ele disse, olha, acabou de ser operado, tem claramente ali, né, o descanso. Mas, ao contrário do que disse o Calil, os ministros estão tentando mostrar, né, pelo menos ali para a opinião pública, para a imprensa, para aliados, como você falou, essa operatividade. Operatividade é uma palavra ruim, talvez nem insista na verdade, mas essa, né, operação, esse trabalho do presidente Lula. E uma coisa, Felipe, que chama a atenção é o seguinte, os médicos estão dando o mesmo prazo anterior em relação à volta ao trabalho, volta para Brasília, do presidente Lula. Na primeira cirurgia, esse prazo era segunda e terça. Existia uma expectativa com essa nova cirurgia que esse prazo se ampliasse e fosse lá ali para o meio de semana. Prazo continua para o início da semana, entende-se como início da semana, segunda ou terça-feira. Mas, Felipe, ao mesmo tempo, esse pacote de corte de gastos, a impressão que se tem, e as informações que a gente tem conversando com governistas e com pessoas ali ligadas diretamente ao governo, é que esse pacote de gastos ficou para 2025. Depois eu queria falar com você sobre essas pautas da oposição, como castração química, a questão das armas, que tem avançado no Congresso. A oposição está fazendo a festa, bolsonaristas estão fazendo a festa. Mas primeiro vamos à questão da redução desse pacote de redução de gastos. Vai ficar para 2025, ao que tudo indica, o governo vai ter dificuldade nessa negociação justamente por causa dessas duas cirurgias aí do presidente Lula. Se era um pacote difícil de sair, foi difícil, demorou ali muito tempo, desde a eleição de Trump, a gente está falando aí de mais de um mês, que esse pacote era para ser anunciado, foi anunciado, mostrou dificuldade, um trecho, por exemplo, uma das partes, que é a parte dos militares, nada acertado, ao contrário, militares completamente insatisfeitos com o governo, deixando claro a insatisfação. Teve um vídeo da Marinha. É bom que a gente lembre esses episódios recentes na política brasileira para dar contextualização. Mas, em relação a esse pacote, Felipe, tudo indica que não anda até o final do ano. O que te parece? Pois é, Léo. A expectativa ali no Planalto, publicamente pelo menos, os ministros tentam passar alguma confiança de que esses projetos possam ser aprovados da mesma forma no Ministério da Fazenda. Hoje, no Conselhão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que fez um aceno ao Congresso, disse que eles estão fazendo um esforço para aprovar esse pacote de corte de gastos, que é uma medida importante para o Brasil. Falou que o Senado se comprometeu em votar hoje esse pacote de gastos, que teria sido um compromisso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e que o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que após esse projeto sendo aprovado no Senado, a Câmara teria ainda uma semana para avaliar e que, na conta do governo, o segundo ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, o governo conta que esse projeto seja aprovado, pelo menos os cortes de gastos sejam aprovados até antes do final do ano, né? Que o governo chegue em 2025 com isso aprovado.
Mesmo assim, a tendência ali que a gente vê internamente, Léo, é que, na verdade, esse projeto deva ficar para o ano que vem, né? A expectativa da Haddad era que apenas a isenção do imposto de renda até 5 mil ficasse para o ano que vem. Muita gente tem uma avaliação pessimista de que esse projeto não vai nem ser votado em 2025, muito menos em 2026, que é um ano eleitoral, próximo ali das eleições. Então, o governo não tem uma base tão grande no Congresso. Então, aprovar um projeto como esse do imposto de renda, de isentar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, seria, entre aspas, um presente para o governo em uma eventual tentativa de reeleição do presidente Lula, que também começa a ser discutida por conta dessas duas operações, mas isso é um assunto que é bem mais para frente, e também, enfim, um eventual outro candidato. Mas sobre o pacote de gastos, a tendência é que fique mesmo para o ano que vem. A gente conversa ali com algumas fontes no Palácio do Planalto e outros setores do governo, como no Congresso, outros ministérios. A confiança é um pouco menor do que o que é exposto, né? Então, pode ser até que vote, sim, no Senado ainda até o final do ano, mas na Câmara é a grande dificuldade, né? O presidente Arthur Lira é quem vem mais insatisfeito com essa questão das emendas, não só com a liberação por parte do presidente Lula, mas também com questões relacionadas ao Supremo Tribunal Federal, dos métodos, dos critérios para que as emendas sejam empenhadas ou pagas, transferidas, enfim. Teve recentemente uma decisão, o Supremo recentemente referendou uma decisão do ministro Flávio Dino, e que, enfim, que até comentou sobre esses assuntos hoje no Conselhão, Léo. Muito bem. Felipe, rapidamente aqui para a gente encerrar, enquanto isso, a oposição avança no Congresso com a pauta das armas, liberação aí, tentando a anistia aí para infratores, inclusive, né, para que fiquem com essas armas adquiridas durante a gestão Bolsonaro, e também um projeto que é um projeto controverso, que é essa castração química para, enfim, estupradores e pedófilos. Como você também está vendo esse avanço bolsonarista no Congresso, Felipe? Léo, então isso é mais um indício de que assim, o Congresso não está votando as pautas do governo, porque o governo não está tendo força para que elas sejam votadas, porque o Congresso está a todo vapor. A gente teve esse avanço com relação à castração química, que foi votado hoje. A gente teve também pacotes assim, de armas sendo votados, avançando no Congresso Nacional. Tivemos também ontem a aprovação na CCJ da Câmara de um projeto que proíbe o uso de celulares em escolas, projetos importantes, projetos que demandam um pouco mais de debate, e eles estão avançando no Congresso, mas não são a prioridade do governo. Pode ser que essa questão dos celulares, por exemplo, o governo tenha um interesse, mas não é prioridade para esse final de ano. Um governo que está com a base e com as coisas articuladas, como a gente conhece do Congresso, geralmente o foco das comissões, do plenário, é de realmente votar e pôr para frente essas pautas que o governo está capitaneando. Só que a gente está percebendo que outras coisas estão andando, a oposição está tendo mais força do que o próprio governo nesse final de ano, e com o presidente Lula hospitalizado, porque na hora dos momentos mais difíceis, quem acabava conduzindo as reuniões era o presidente Lula, né? Quando às vezes o ministro Alexandre Padilha, o Rui Costa não conseguem resolver, o Lula sempre acabava se reunindo com o Arthur Lira, presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e outras lideranças do Congresso, para tentar pacificar a situação. Então, ele tentou fazer isso na segunda-feira, momentos antes dele acabar sendo internado. Então, a tendência, Léo, é que essas outras propostas continuem avançando, ou pelo menos, se não votadas em plenário, mas que tramitem nas outras fases que são necessárias, e que o pacote de gastos fique um pouco para trás. Repetindo, acredito que ele seja votado até no Senado Federal, mas na Câmara a situação está muito difícil, só se houver uma reviravolta, e não é isso que a gente tem sentido e conversado com os parlamentares e as fontes ali dentro do Congresso e do Palácio do Planalto. Rafael Felipe, muito obrigado aqui pela presença, forte abraço, um bom trabalho para você. Eu que agradeço, Léo, um abraço. Pessoal, a gente agora continua com Lula na questão médica. A gente conversou com Leandro Cruz, que é neurologista, uma entrevista esclarecedora sobre as cirurgias, também sobre tempo de recuperação. Na conta do Leandro,
essa volta ao trabalho, né, a alta do Lula, ele se dá uma alta de um paciente, mais ou menos com essas características e com a idade do presidente, se dá em 7 dias. Ou seja, seria ali razoável pensar que fora, né, de trabalho, fora do trabalho, em processo de reabilitação, o presidente ficasse fora até quarta-feira. Que os médicos do presidente estão dizendo é que isso deve ocorrer, essa alta, em segunda ou terça-feira. Vamos para a entrevista com o Leandro Cruz. Leandro Cruz, agradeço aqui a presença aqui no Poder Expresso. Começo perguntando ao senhor, esse procedimento, essa segunda cirurgia que o presidente Lula foi submetido na manhã de hoje, queria que o senhor nomeasse, dissesse como ela é chamada, tanto cientificamente quanto popularmente, o que é que, de fato, foi feito ali nesse procedimento pela manhã. Muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Pois bem, o presidente Lula foi submetido a uma embolização da artéria cerebral média. Traduzindo isso, significa que foi realizado um procedimento endovascular, ou seja, não abriu o crânio novamente. Foi um procedimento realizado por um acesso ou pelo membro inferior, pela perna, ou pelo membro superior, pelo braço, que chega até essa artéria meníngea que está dentro do crânio, tá? E é feita uma embolização, ou seja, é feita uma interrupção do fluxo sanguíneo usando algum tipo de substância, né? Aí tem que ver melhor qual foi a técnica, mas de qualquer maneira, com o objetivo de interromper o fluxo sanguíneo nessa artéria, que é chamada de meninge média, que irriga uma das meninges do crânio. Isso se deu por conta da drenagem do hematoma anterior, né? O presidente Lula foi submetido anteriormente à drenagem desse hematoma, e apesar da cirurgia ter sido bem sucedida, o hematoma voltou a ser notado, né? Houve um sangramento pelo dreno, e era esperado que não houvesse mais sangue um determinado tempo no pós-operatório. Como havia ainda a continuidade de um sangramento, tomou-se como conduta interromper o fluxo sanguíneo para essa artéria, de forma que impeça que esse hematoma ele se renove. Então, esse procedimento é um procedimento que a gente utiliza nessa embolização de artérias ou tratamento endovascular, no tratamento de aneurisma, no tratamento, às vezes, do acidente vascular cerebral isquêmico e agora no tratamento da embolização da artéria cerebral média, que foi com o objetivo de evitar que o hematoma do presidente Lula voltasse a crescer. Na primeira cirurgia, Leandro, as informações que a gente teve, inclusive conversando com colegas seus médicos, diziam, não, essa técnica a gente já utiliza há muito tempo, é uma técnica simples. Essa segunda cirurgia, essa técnica de embolização, ela é uma técnica mais recente, ela se desenvolveu ao longo dos tempos, ou de fato vocês já utilizam essa técnica há mais tempo e ela é uma... A impressão que a gente tem nas notícias, e queria que você me corrigisse em relação a isso, é que a cirurgia de hoje foi uma cirurgia, assim, digamos, preventiva. Se trata disso, pelo menos em parte, foi um pouco do que os médicos falaram. Foi uma cirurgia preventiva, ponto 1. E ponto 2, ela é utilizada de forma rotineira nos hospitais para pacientes que tenham esse tipo de situação ali, né, de quadro médico? Você tem razão na afirmação, né, de que da sua impressão de que é uma cirurgia de técnica mais recente, né? Então essa técnica de embolização que usa catéteres de alta tecnologia, muito finos, né, que penetram nas artérias até os ramos mais distais, mais finos, né, e fazem a embolização. Essa é uma técnica mais recente e não é todo hospital da rede pública ou privada que é equipada com essa tecnologia. Então, de fato, em contraposição à primeira cirurgia, que é a drenagem de hematoma intracraniano, que é uma das cirurgias mais antigas que se tem notícia, né? Abrir o crânio para drenar, para tirar uma quantidade de sangue. Então, o prognóstico é bom, né?
presidente Lula tende a evoluir muito bem, como confirmam os boletins, e a posição de fazer a embolização, né, é exatamente para prevenir a formação de um novo hematoma intracraniano. E é interessante pensar, aí aprofundando um pouco mais na questão, porque o crânio é uma cavidade fechada. Então, quando cresce alguma coisa lá dentro, ou um tumor, ou o sangue, como é no caso do presidente Lula, ou a expansão de edema, de líquido, o crânio não distende, ele é fechado. Então, as outras estruturas saudáveis que estão dentro do crânio começam a sofrer, vão sofrendo uma compressão. Então, a drenagem é, muito frequentemente, um dos poucos recursos que sobram para interferir num paciente que tenha, eventualmente, o aumento da pressão intracraniana dado a um hematoma. Como esse hematoma mostrou-se que tinha uma tendência a crescer novamente, optou-se pela embolização da artéria que, eventualmente, estava nutrindo o crescimento desse hematoma. Então, você tem razão também ao afirmar que é uma cirurgia de prevenção. Muito bem. Leandro, só para... É claro que a gente está falando aqui a partir da sua experiência e também a partir da própria literatura médica. Você não está atuando diretamente com o presidente e não é isso que eu vou te questionar. Afinal de contas, não seria uma pergunta adequada. Mas, de alguma forma, para esclarecer aqui a nossa audiência, ontem, quando se falou da segunda cirurgia, dessa cirurgia de hoje, se imaginou que esse repouso do presidente, que seria até o início da próxima semana, entre segunda e terça, ele poderia ser ampliado, no sentido de que talvez se precisasse de mais tempo para o presidente Lula sair da UTI, ir para um quarto efetivamente, e depois pegar um avião. E a gente sabe que tem essa questão também da pressão no voo. O próprio presidente foi desaconselhado naquele momento, logo depois da queda, a não fazer viagens internacionais, acabou faltando, inclusive, a um compromisso importante internacional. Mas se imaginava que esse período do presidente em São Paulo, ele pudesse se estender. Hoje os médicos afirmaram que previsão de alta é nos primeiros dias da semana que vem. Entendo como os primeiros dias, segunda e terça, quarta-feira já é meio de semana, e indo já de meio para final de semana. Outro ponto também importante é que na primeira entrevista, o Calil, o principal médico ali, junto com a doutora Ana, disse, olha, o presidente tem que ficar em repouso. Uma repórter ali perguntou, enfim, pouco importa quem foi, mas a pergunta importante foi, o presidente pode tratar de assuntos da política, da presidência? E o Calil disse, olha, é um paciente que acabou de sair de uma cirurgia. A pessoa tem que ter um repouso em relação a esse procedimento. Hoje, a gente acabou de falar com o Rafael Felitti, alguns ministros, para mostrar que o presidente Lula está atuando, está em negociação, até porque tem uma pauta parada, tem uma dificuldade clara do governo nesse ponto, disse, olha, o presidente está ali, a gente está conversando com o presidente, ele está sendo informado, enfim. Claro que não foi tão direto assim, mas sugeriram essa questão. Em relação ao repouso, a recomendação médica nesse caso, e aí a gente pode separar um pouco o presidente Lula para não te expor tanto em relação à questão direta do presidente, mas nesses casos, qual é a recomendação médica de fato de repouso? E a gente está falando aí de interação de trabalho, a gente está falando de estresse laboral, a gente está falando de uma série de questões aí que a gente sabe que é uma pessoa de 79 anos que acabou de passar por 2 cirurgias, uma na sequência da outra. Eu vejo com muita preocupação e sou muito cauteloso, né, sobre o retorno ao trabalho em pessoas que tiveram hematomas, né, de qualquer natureza ou que sofrem embolização de artérias, né? Então eu acho que um tempo de recuperação, de repouso, principalmente que o presidente Lula também tenha, né, os seus deveres naturalmente, mas tem a sua idade,
né, está em acompanhamento médico de uma equipe das melhores equipes do Brasil, naturalmente, e eu acho que, obviamente, eles refletem sobre esse período, né, que existe as pressões políticas e a pressão de trabalho, mas, por outro lado, tem a idade do presidente e esse procedimento recente. Então, é muito caso a caso, né? O início, principalmente da reabilitação física, né, que é muito importante, lembrando que isso tudo começou com uma queda em casa, né? Então, é muito frequente na população idosa quedas em casa. Aliás, esse caso serve como um alerta para todas as pessoas que têm idosos, né, familiares, ou os próprios idosos que estão nos ouvindo, que queda ou bater a cabeça sempre merece um exame imediato e uma vigilância que se continua. Veja bem que na época da queda do presidente Lula, os exames estavam normais e o hematoma foi tardio. Então, não é raro a gente ver isso, né? Uma vez que é submetida ao hematoma, a drenagem do hematoma, há necessidade do monitoramento através de exames clínicos, né, e exames complementares, no caso da tomografia ou da ressonância, para saber se o hematoma está voltando a crescer, né, e se for o caso, a embolização. Normalmente, o procedimento da embolização é um procedimento de uma cicatriz tranquila de recuperação, com pontos nos membros superiores, e a recuperação é bem rápida. Mas eu acho que, dada a questão dos estresses, das possíveis oscilações da pressão arterial, não no caso do presidente, naturalmente, de outras pessoas que têm também responsabilidade no dia a dia, a retomada deve ser lenta e bem supervisionada para que se não exponha o paciente a riscos desnecessários. Quando a gente está falando de uma forma geral, doutor Leandro, no pós-operatório dele em relação à recomendação de descanso, a gente está falando mais ou menos de quantos dias? É claro, o senhor já falou, é caso a caso, mas de uma forma, a gente sabe que tem determinados protocolos, independentemente dos casos. Qual é a recomendação nesses casos? A observação no CTI, normalmente de um dia para o outro, uma alta para o quarto, já iniciando fisioterapia, tanto motora quanto respiratória, com prevenção de tromboses, e 2 ou 3 dias em quarto no máximo, vai para casa, mantém-se a reabilitação pelo menos mais uns 2 dias, para daí uma retomada gradual, ou seja, eu recomendaria num paciente na mesma idade do presidente, aqui no ambiente local, pelo menos uns 5 a 7 dias de observação até a retomada do trabalho. Leandro Cruz, muito obrigado pelo tempo, pela gentileza com a gente aqui do SBT News, do Poder Expresso. Bom trabalho, um forte abraço, espero reencontrá-lo outras vezes aqui. Estou à disposição, Léo, um forte abraço e pronta recuperação, presidente. Agora a gente vai diretamente para São Paulo com Flávia Travassos, que está no Hospital Sírio-Libanês, onde Lula está internado. Flávia, muito obrigado aqui pela presença. O que é que você nos conta? Oi, Léo. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Poder Expresso. Olha, a gente continua aqui na porta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, à espera de novas informações, de novas notícias. O que a gente sabe é que o procedimento, o segundo pelo qual o presidente passou, o primeiro foi, lembrando, a cirurgia na madrugada de terça-feira, o segundo foi uma embolização que não deixa de ser um cateterismo hoje pela manhã. A notícia que a gente tem é que o procedimento, que é considerado simples, correu dentro do previsto, sem nenhuma intercorrência. E que Lula voltou da sedação, ou seja, é um procedimento tão simples que não é necessária a utilização da anestesia geral, ou seja, apenas uma sedação. Lula voltou dessa sedação bem, conversando, então os médicos estão muito animados com essa boa recuperação do presidente. Tão boa que os médicos já estão prevendo aí uma alta da UTI, onde o presidente se encontra neste momento, para um quarto comum. A gente não sabe quando que isso deve acontecer, provavelmente nesta sexta-feira, mas claro, vai depender aí da evolução do quadro durante a madrugada, durante a noite. Vamos ver o que o presidente Lula vai apresentar aí de melhora para que os médicos possam liberar o presidente para o quarto. Lembrando que o presidente está acompanhado da primeira-dama, Janja, e também pode receber visita apenas de familiares, Léo.
Travassos, muito obrigado aqui mais uma vez pela gentileza aqui com a gente no Poder Expresso. Um bom trabalho, bom plantão aí para você. Forte abraço, até a próxima. Até a próxima, Léo.